Com um a menos e sem jogar bem, o Corinthians consegue importantes 3 pontos fora de casa, vence o Vitória pelo placar de 1 a 0 com o gol do Charles, numa partida que não foi só os torcedores corintianos que comemoraram o resultado do Timão, torcedores dos outros times que estão na parte de baixo da tabela também comemoraram o resultado por conta que o Vitória vem numa recuperação com o Jair Ventura, tinha chances de sair do Z4 nesta rodada, mas com o triunfo alvinegro, Vitória segue mais uma rodada na zona de rebaixamento e o Corinthians, pelo menos, já consegue respirar mais uma vez aliviado para aquela galera que ainda acha que o Timão luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Tivemos uma partida no Barradão, já esperado por conta do calor. O Corinthians no ano passado já tinha sofrido, porque é um lugar que, como o Dodô, ex-jogador, já citou, né, uma sauna lá dentro, é muito quente jogar no Barradão. Então tivemos um primeiro tempo tecnicamente muito ruim das duas partes, e mesmo assim o Corinthians teve chance, teve quem criou, vamos dizer assim, as chances mais claras de gol. O Bidu acaba no lance onde ele erra, ele chuta, a bola desvia na zaga do Vitória, sobra, depois vem o rebote, sobra com o Bidu de frente para o gol, e aí ele não olha a posição do goleiro do Vitória, então acaba chutando uma grande defesa do Thiago Couto, que tinha entrado no lugar do Lucas Arcanjo, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, mas é um gol perdido pelo Matheus Bidu. E teve também um outro lance, o Yuri Alberto faz uma bela jogada, estava impedido no começo da jogada, dribla o Thiago Couto e fica com o gol escancarado e aí finaliza muito mal. O lance já estava em impedimento, mas é um outro erro técnico por parte do Yuri Alberto. Então o Corinthians termina uma primeira etapa que os dois times realmente jogaram muito mal, então foi uma partida repleta de erros de passe, de jogadas técnicas, a técnica passou longe do primeiro tempo. Numa escalação que surpreendeu, né, em relação surpreendeu alguns, principalmente o pessoal mais acelerado, porque o Dorival não tinha o Mateuzinho, não tinha o Maicon, contou com alguns desfalques importantes. A grande dúvida era por conta dos retornos, então ele tinha o André Ramalho, teve o Carrijo de volta, como que ele ia armar a zaga e como que ele iria armar o meio de campo. E aí chamou atenção porque ele manteve realmente aí, acho que foi o Dorival foi coerente, começou a partida com o Tchoca entre os titulares, junto com o Gustavo Henrique, e o Ranieri jogou como um terceiro zagueiro, entrou com uma linha de 3 zagueiros, é uma das melhores formações que o Corinthians vem atuando na forma defensiva. O Carrijo voltou e entrou jogando, para quem está acompanhando as últimas partidas, o Carrijo jogou no lugar do Maicon, jogou mais como o primeiro volante para começar as jogadas ofensivas, e o Martinez foi o escolhido para atuar pela ala direita, então não foi Félix Torres, não foi o Charles, os torcedores estavam preocupados com essa possibilidade do Dorival, e ele colocou o Martinez que fez o feijão com arroz, fez o básico ali na lateral direita. Não foi um lateral, óbvio, e nem um ala, ficou muito nisso, mas também não foi um cara que comprometeu. Vem o segundo tempo e chama atenção esse lado. O Corinthians não faz mudanças, fica com praticamente o mesmo time durante boa parte do jogo e com uma criação de jogadas na segunda etapa também muito limitada, por mais que o Garro tenha melhorado de produção, tenha entrado um pouco mais no jogo, o Memphis tentando alguns passos, o próprio Breno Bidon, eles tentando realmente municiar o ataque. O Bidu, uma atuação um pouquinho mais apagada, na minha opinião, acho que não teve, e foi um dos grandes problemas, né? O Corinthians, quando joga com 3 zagueiros, tem muito o Matheus Bidu e o Mateuzinho para apoiar pelas alas, e com a ausência do Mateuzinho, com o Martini jogando ali pela direita, o Corinthians tinha a tendência de atuar pelo lado esquerdo, de tentar buscar o jogo mais por lá, mais por esse lado de campo, mas o Vitória acabou anulando muito bem. E aí, o jogo foi muito faltoso, o festival de cartões amarelos, e parecia assim, estava claro que teria pelo menos uma expulsão dentro de campo, algumas confusões, alguns cartões que o juiz deixa de dar na segunda etapa por alguns lances mais ríspidos, mas teve uma entrada do Breno Bidon que não teve como passar ileso. O Bidon toma o segundo cartão amarelo e o Corinthians vai para o final do jogo, né? Vai para passa acho que cerca de uns 20 minutos, o Corinthians joga com 1 a menos. Já estava realmente a falta de produção, o Dorival coloca o André Ramalho, tira o Yuri Alberto para fechar. O empate fora de casa seria um bom resultado, tanto pelo momento do campeonato quanto também pela condição do jogo.
Mas naquelas coisas que só o futebol explica, o Corinthians consegue o gol da vitória numa bola confusa, que o Charles erra e depois na sequência consegue o cabeceio, marca o gol tranquilo. O Felipe Longo ainda evita o gol de empate, faz uma grande defesa já no finalzinho do jogo. O Vitória também tenta se lançar, começa a empilhar atacantes, vai na busca de pelo menos um empate, que também seria um bom resultado para a equipe, para o Leão, né, para a equipe baiana mesmo. Na situação do jogo e na situação do campeonato, pontuar em casa também seria importante para o Vitória, mas acaba não acontecendo. Segunda vitória seguida do Corinthians, consegue nessa sequência de últimos jogos, quando eu tinha projetado esses 5 próximos jogos do Corinthians, contando a partida contra o Santos, eu imaginava que o Timão conseguiria 10 pontos. Não se confirmou ainda, né, mas o Corinthians, de 9 pontos possíveis, venceu, conquistou 6. Perdeu para o Santos, que para mim, como eu citei e falei aqui no canal Futejotes, o Corinthians era favorito naquela partida contra o Santos e não se confirmou, então isso foi um tropeço muito grande por conta de vermos como que o Santos está jogando. Venceu o Atlético Mineiro em casa, fez a lição de casa e venceu o Vitória. E eu ainda acho que o Corinthians tem grandes chances de conseguir superar o Grêmio e o Red Bull Bragantino nas próximas partidas, então pode até superar essa minha meta de 10 pontos que eu tinha colocado nos 5 próximos jogos. Ainda em relação ao jogo contra o Vitória. O elogio, acho que em termos de atuação, foi muito mais aquela coisa de transpiração, de marcação. O torcedor que fala muito de o Corinthians escolhe jogos para atuar. Eu já discordei, já citei isso aqui no vídeo, já citei em live. Não acho que seja isso, acho que talvez tenha a questão de falta de concentração. Contra o Vitória, o torcedor, eu acho que não dá para. A minha impressão do jogo não foi que o Corinthians não estava ligado. O Corinthians pesou muito. Acho que a partida de futebol como um todo foi ruim. Erros técnicos, mas não acho que faltou vontade do lado do Corinthians. Do lado do Vitória também é o time mais limitado, não à toa está na zona de rebaixamento há várias rodadas. Mas o Corinthians não faltou entrega, talvez um pouco de exagero na entrega de alguns lances, de alguns jogadores, como foi o caso do Bidon, que foi expulso, tomou o segundo amarelo justamente, então inclusive vai ser desfalque, mas acho que de um todo, analisar, falar, o Corinthians deixou de combater, deixou de lutar na partida, não. Fez na marcação, houve uma dedicação dos jogadores. Acho importante, né, a atuação do Felipe Longo foi seguro, foi exigido alguns lances e fez boas defesas, é importante. Ele participou da derrota contra o Santos, então isso ficou aquele pouco de peso. Pô, será que se o Hugo Souza tivesse em campo, o Corinthians teria perdido aquela partida pelo Clássico? Mas fez uma atuação segura, então acho que é um dos jogadores que merece elogios na atuação contra o Vitória. Tchoka, Ranieri e Gustavo Henrique também me agradaram muito, acho que a partida novamente segura dos três. O Ranieri jogando como terceiro zagueiro, completando um trio de zaga, vem sendo importante. Isso vai ser uma boa dor de cabeça para o Dorival para as próximas partidas. Indo lá do meio para frente, aí acho que realmente o Corinthians esteve muito abaixo. O Garro pelo menos não foge do jogo, já está consegue entregar um pouco mais, isso é importante, pensando na reta final do Brasileirão e principalmente Copa do Brasil. O Breno Bidon não gostei, apesar de alguns bons passes, acho que também precipitado, acabou entrando muito na pilha do jogo. E o Yuri, tá? É um segundo jogo, né, de uma sequência recente onde ele, com alguns movimentos técnicos, com alguns erros, parece muito nervoso. Foi um cara importante, chamou atenção. Então a gente fala muito de alguns erros de finalização, mas o Yuri é capaz de fazer golaços, de fazer boas jogadas. A jogada que é o do gol, que ele não consegue marcar aqui, perde um gol que estaria impedido, então não seria marcado. Mas ele tem um movimento muito rápido, dribla o goleiro com qualidade e peca na finalização. Então, eu vou numa contramão de alguns colegas, de alguns torcedores, até porque o Dorival, durante meses, ficou falando, preciso de reforços, e durante meses falou, eu não consigo contar com os 3 principais jogadores do elenco, que é Yuri Alberto, Garro e Memphis. Agora que ele está com os 3 jogadores fisicamente aptos para jogar, você não vai colocar esses caras em campo? Flávio, o Yuri está perdendo muitos gols, não dá para deixar o Guinegão no banco. Eu acho que manter o Guinegão, hoje o Guinegão é uma boa opção para o banco de reservas, na minha opinião. É um cara que o Dorival tem que olhar, aí vem um outro cenário. O Dorival não pode demorar tanto para colocar o Guinegão. Acho que
principalmente pensando na partida contra o Vitória, que estava de muita correria, de muita dedicação, ele já podia ter olhado para o banco e ter colocado o Guinegão no lugar do Memphis, no lugar do Yuri Alberto, que já estavam, até questão física, cansados, e a falta de confiança que o Yuri nitidamente voltou àquela fase onde ele precisa estar com o mental. O Yuri é um jogador que está muito focado, a gente sabe que o mental influencia muito para ele. Então o Corinthians tem essa questão, acho, mas eu entendo e acho que por enquanto, ainda no momento complicado do Corinthians, né, não está estabilizado ali no meio de tabela, como eu acho que vai, inclusive ainda continuo achando que o Corinthians termina lá na parte de cima da tabela, 7ª posição que eu citei lá atrás, continuo achando, tendo essa mesma impressão, mas eu acho que o Guinegão tem chance de pegar o lugar do Guinegão, do Yuri Alberto, até o Memphis falar, pô, o Dorival tá colocando os caras jogando com a camisa, né, pelo nome. Mas hoje é entendível o Dorival manter os 3. O Guinegão fez bons jogos, quando precisou foi exigido, mas eu não acho que ainda... eu defendo muito a base, defendo a utilização, mas eu acho que eu discordo de uma galera, quem acompanha sabe que eu falo, eu acho que o Memphis está numa temporada abaixo, mas mesmo assim ele não é longe, muito longe de ser um dos piores jogadores do Corinthians nessa temporada. Você tem o Yuri Alberto, que é um cara que incomoda demais as defesas, que tem muita qualidade, já mostrou isso em vários jogos. Então, você tem... O Guinegão pode de repente pegar a titularidade do Yuri Alberto, mas é com o tempo, não dá para tirar agora. E eu entendo também, tô sendo um pouquinho repetitivo, o Dorival reclamou durante meses que não poderia ter os 3 melhores jogadores. Então, na hora que está com o seu trio ideal de ataque, ele não contar, ele vai abrir brecha para comentar. Você falou, você reclamou tanto que não tinha os caras e agora que tem, você tá apostando num outro jogador? Se o Guinegão entra e começa a fazer gols, nossa, pô, é o mega acerto do Dorival. Agora o Guinegão entra, faz uma dupla com o Memphis e não começa a render, não começa a fazer gols, vai chegar de novo a pressão. Por que você não está utilizando o Yuri Alberto? Ou por que você está com o Memphis no banco? Então é algo muito complicado. Gestão de elenco, treinadores ganham muito para isso. O que mesmo me chama atenção positivamente é que o Dorival, ele tá deixando de apostar em alguns jogadores que eu já critiquei muito, porque estão num ano muito ruim. O Thales Magno, o Romero perdeu espaço, o Félix Torres perdeu espaço. Então as escolhas são um pouco mais coerentes. Mas acho que sim, o Dorival precisa começar a mexer antes no time. Esse é um ponto que acho que nos últimos jogos chama atenção negativamente. O Dorival precisa, pela força física, pelo cansaço até dos jogadores, precisa ter menos medo, talvez, de mexer nos jogadores para buscar o melhor ataque, para poder fechar melhor a defesa. Acho que contra o Vitória, ele demorou muito para fazer algumas mudanças, talvez o Corinthians poderia ter... O Corinthians não sofreu, então é extremamente importante estar mesmo com 1 a menos, não foi um sufoco, não foi o Vitória não sobrou na partida, o Felipe Longo não teve que fazer várias defesas ao longo da partida, fez uma defesa importante, mas não foi aquele sufoco, não foi aquela pressão toda do Vitória. Então é um resultado importante, o Corinthians agora se prepara para encarar o Grêmio com problemas, não terá o Ranieri, não terá o Martinez, os dois tomaram o terceiro cartão amarelo suspensos, e não terá o Bidon. Vai ter o retorno do Maicon, vai ter o Carrijo com um pouco melhor de condição física, então deve ser essas duas opções, que eu imagino que ele volta com o Maicon, o Maicon e o Carrijo sigam no time, e aí no lugar do... Vamos ver como é que vai ser a opção ali da zaga, o que ele vai pensar, se vai ter o Charles ou vai ter o Rian, e volta o Mateuzinho. Então a gente está falando de 3 jogadores suspensos, na verdade nem tanto, né? Então são 3 jogadores suspensos. Estamos falando do Ranieri, o Bidon e o Martinez, mas volta o Maicon, volta o Mateuzinho, então vai ter a questão de quem será, vai completar ali o meio de campo, qual vai ser a escolha do Dorival para encarar o Grêmio, que eu imagino o Corinthians também com grandes chances, mesmo com desfalques importantes ali no meio, com grande chance de conseguir mais uma vitória e aí começar a se tranquilizar de vez nessa reta final do Brasileiro. Então é isso, galera. Pós-jogo de Vitória 0, Corinthians 1, chega no final. Abraços.